Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais um vídeo do canal do Museu do Charuto com memória do charuto brasileiro. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Renato Madeiro, Leite Alves, Le Cigar. Ele vai contar para a gente um pouco dessa história, mas a gente começa sempre com aquela pergunta tradicional. Renato, quanto tempo no mundo do tabaco? 27 anos. E você começou como? Eu comecei em São Paulo, eu tinha tabacaria em São Paulo. Mas assim, de certa forma, a minha história vem da história do meu pai, que começa nos anos 60, com tabacaria em São Paulo. Aí ele trabalha com ramo de fumo em corda, cresce. E no final dos anos 70, 76, 77, é que ele compra a marca da Leite Alves. Ele era distribuidor da Leite Alves, distribuidor da Suerdic, da Pimentel, né, lá em São Paulo. E aí a Leite Alves estava com dificuldade, ele vem e compra as marcas da Leite Alves no ano de 76. A Leite Alves é uma das marcas mais antigas do Brasil. Ela começou quando? Ela começa em Niterói, em 1854. 1854. 1854. Ininterruptamente, né? Desde que foi fundada, ela nunca parou de produzir. Ela começa com cigarros, certo? E fumo desfiado, tá. Em Niterói. Depois ela se muda para Salvador em 1877 até 81 é período de transição de mudança, que ela se muda de Niterói, mas no primeiro momento fica nos dois lugares, depois fica só em Salvador. E aí em 1881 ela está em Salvador. Em 1935, 36 ela vem para Cachoeira. E é um período que a história, né, do tabaco passa, que as indústrias dos cigarros começam a ganhar corpo e virarem todas internacionais, né? E são grandes conglomerados, e a Leite Alves, que fazia cigarro, ela então migra de cigarro para charuto e cigarrilha. Então em 35, 36 ela vem para Cachoeira e começa a produção de charuto. Então quer dizer, é um caso interessante do que a gente já contou em outros vídeos. É uma empresa que começou com cigarro e depois migrou para o charuto. Normalmente você tem, às vezes, o inverso. Aqui foi o contrário. Ela começou com cigarro, foi para charuto. E nesse mercado de charuto ela começou, você lembra quais foram as marcas, ou melhor, os formatos que ela começou a produzir? Ela tem um catálogo aí em cima, ela tem muitas bitolas de charuto, muitas bitolas mesmo, assim, em torno de umas 30, 40 bitolas de charuto. Era Leite Alves charuto e Talves cigarrilhas. Mas ela também fazia fumo de cachimbo e fumo desfiado. Essa parte de fumo de cachimbo e fumo de desfiado, ela trouxe junto desde o começo. Ela tinha o fumo desfiado caporal e o fumo de cachimbo tung. Então ela fazia cigarro, fumo desfiado e fumo de cachimbo. E aí depois ela só migrou do cigarro para o charuto e continuou com essa... Na verdade, muitas empresas nessa época faziam isso também. E se você se reportar a Suerdic, ela também tinha charuto, cigarrilha, fumo de cachimbo. Se você vê também a própria Souza Cruz, que tinha a linha Indo Condor, tinha cigarrilha, charuto e fumo de cachimbo também. Ok. E quando teu pai assumiu a empresa, ele já tinha os charutos? Ele primeiro compra a marca, né, vamos dizer assim. A Leite Alves, ela vai à falência, certo, né, e ele abre a empresa dele. A empresa dele inicialmente começa como Agamadeiro, e aí ele vai tocando as marcas da Talves, né, as marcas da Leite Alves. Mas aí, por exemplo, ele continuou mantendo a tradição de formatos que tinham desde o princípio, quando eles lançaram a linha de charutos. Sim, ele continua mantendo, só que ele passa por dificuldade, né? Ele era um grande distribuidor em São Paulo, da Suerdic, da Pimentel e da Leite Alves, que eram as três grandes marcas nos anos 70 aqui no Brasil. De cara, ele já tem problema, porque a própria Suerdic já fala, opa, não vendo mais para você, Sim, agora é concorrente. Concorrente, E a mesma coisa ocorreu com o Pimentel. Então, assim, por azar do destino, logo após a aquisição das marcas da Leite Alves, aí ele passa por problemas, a distribuidora pega fogo. Naquela época nós tínhamos 32, 33 carros de distribuição, então ele passa por muitas dificuldades. E automaticamente essas dificuldades acabam sendo sentidas aqui na Leite Alves também. Então ele adquire a empresa, só que aí ele logo em seguida passa por algumas dificuldades e a empresa vai andando com alguma dificuldade. Ela mantém as linhas de charuto, ela mantém a cigarrilha Talves, e eu entro no cenário em 96, 97. Aí eu entro no cenário, dando sangue novo e mostrando, resgatando as bitolas
e a história, vamos dizer assim, da Leite Alves. Hoje, Leite Alves tem quantos produtos em linha? Hoje a gente tem, assim, a título de produtos, a gente só trabalha com o charuto, né? E o charuto pequeno. Certo. Basicamente só com charuto. Agora, a gente tem duas marcas, né? Nós temos a Leite Alves, a Le Cigar, e nosso portfólio todo de bitola vai para algo em torno de quase 40 bitolas. Bitolas diferentes. Porque, na verdade, nós também temos uma terceira empresa que se chama Talves, né? Certo. Então, nós temos a marca Le Cigar, a Leite Alves e a Talves. Tá. Então, todo o portfólio vai para quase 40. No caso de Leite Alves, o que permaneceu em termos de formato daquela época e quais são... Bom, inovações a gente fala daqui a pouco, mas o que você manteve de formatos que a Leite Alves lançou lá no princípio? O Robusto, o Corona eram formatos que até hoje existem, né? Agora, a gente tem, por incrível que pareça, a ideia do quadrado inicialmente começa na Leite Alves, porque ela tinha um charuto quadrado, depois a gente mostra a foto ali do charuto quadrado. Quadrado, até bom a gente abrir um parênteses aqui, foi um charuto que você lançou para o festival Origens 2017, 2018. 2019 é o Gordito, que eu estou fumando aqui, que daqui a pouco a gente fala sobre ele. Mas fala um pouco mais, o quadrado, você estava falando, era um produto que existia? Exatamente. E você resgatou? Ao olhar os folhetos da Leite Alves, me chamou muita atenção que havia um modelo de charuto quadrado dentro do catálogo deles. E como é que foi a recepção do público para esse formato, que é até bastante inusitado? E eu queria que você também falasse um pouco como é que é o processo de elaboração dele. A expectativa foi grande. Na verdade, quando nós lançamos, não tinha ninguém fazendo. E também tinha muito pouco produto de fora, ou praticamente não tinha produto de fora aqui no Brasil, nesse formato box press, né? E aí foi inovador nesse sentido, foi muito bacana, foi muito bom, teve uma receptividade muito boa. E o processo produtivo, como é que se faz um charuto quadrado? O processo produtivo, a gente quis trazer copiar uma forma de se trabalhar de antigamente, vamos dizer assim. Então nós iniciamos esse trabalho fazendo o charuto primeiramente no cafornote, que explica para o pessoal isso, o que é o cafornote. O molde, hoje nós temos dois tipos de molde de madeira e molde de ABS. Em vez de usar o molde de madeira ou de ABS, nós passamos a usar a modelagem com papel. Ou seja, fazia o charuto no capote, enrolava com papel, né, para moldar aquele charuto. Depois retirava o papel e capeava ele. Vamos tentar colocar uma imagem aí para o pessoal ir visualizando. Então, o modelo mais tradicional são os moldes de madeira ou de ABS, de plástico injetado, que é mais barato. E aí tem o sistema de cafornote. Que é um modelo antigo. Quando surge a indústria do charuto, César, lá para 1840, aqui no Brasil, né? Mas mesmo fora do Brasil também. Você fazia o charuto, né? E tinha que passar um papelzinho para modelar ele. É possível também você fazer o charuto direto. Só que, entenda, vai ficar feio. Se você não modelar ele e deixar ele secar dentro de uma modelação, ele vai ter um charuto de um tamanho, outro charuto de outro tamanho. Okay. E também ele vai ter, assim, no campo dele, uma certa ondulação. No campo visual, quando você põe ele assim para poder ver ele. E o molde é que conserta isso. Agora, uma pergunta básica. Existe uma diferença de acabamento final se você usar um molde tradicional de madeira ou cafornote? O acabamento final, se você colocar esses dois charutos na frente de um consumidor, ele consegue distinguir qual foi feito com um e qual foi feito com o outro? Olha, o de madeira e o ABS praticamente não dá para ver a diferença, são muito parecidos. Claro que o ABS é o mais moderno, Sim. É o que há de melhor do ponto de vista de durabilidade, etc. e tal. Já o cafornote, ele modela, mas o molde de madeira, ele também padroniza um pouco mais, vamos dizer. Algum erro de medida eventual, de milímetros, ele conserta um pouco, vamos dizer, de certa forma. Porque ao modelar, nós também prensamos, vamos dizer assim. Já no papel, você tem uma certa instabilidade de grossura. É mais fácil haver um pequeno erro de bitola, vamos dizer. Entendi. Mas e com relação a fluxo? Porque muita gente às vezes reclama que o charuto está travado. Voltando a esses dois temas.
Quando eu uso cafornote, a possibilidade de ele ficar um pouco mais apertado é menor, é igual ao modelo tradicional? Ele favorece evitar esse problema? Qual a tua opinião a respeito disso? Não, é a mesma coisa, é a mesma coisa. A única diferença, de modo geral, o modelo antigo que usava o cafornote, você fazia o charuto na mão e depois você passava ele no papel. Ok. Então a diferença é que hoje, aqui na nossa empresa, a gente tem aquelas maquininhas ou de mão, que é muito usada também na República Dominicana, ou então nós temos esse modelo que eu não sei a origem dele, eu acredito que seja Suerdic, que nós chamamos máquina de pedal, que é muito similar à de mão, né? E que ajuda a gente. Apesar de aqui na empresa, César, além da gente usar o modelo cafornote, a gente também tem um modelo que seria muito próximo do modelo cubano, que faz a mão e usa a forma de madeira. Então a gente tem, até por conta também de nós termos um museu, a gente está resgatando e trabalhando todas essas possibilidades. Então quer dizer, hoje Leite Alves trabalha com os dois sistemas. Você trabalha com molde, com três sistemas. Com três sistemas. Três sistemas. Tá. E você consegue detectar diferenças entre eles? Por exemplo, porque a gente fala muito e escuta muito a comparação com o charuto cubano, que independente da opinião de cada um, se é melhor, não existe charuto melhor ou pior, mas uma coisa a gente tem que falar, o cubano ele tem muito mais história, foi literalmente o pai do charuto moderno hoje em dia, em termos de desenvolvimento e tudo mais. E muita gente associa a construção do charuto cubano àquele processo que o torcedor faz tudo, desde a folha, molde, ele finaliza o charuto. Aqui você tem esse acabamento, que é uma máquina de pedal, tá? Qual a diferença do produto final quando você faz 100% e quando você utiliza uma máquina? Basicamente a nossa mão de obra é feminina, então esse instrumento ele ajuda muito a você fazer menos força. A grande diferença está nisso. Desgasta menos o operário. Okay. Eu tenho uma funcionária que faz no estilo cubano, vamos dizer assim, do ponto de vista desde o início, que seria o enrolamento. De um modo geral, charutos mais grossos ou maiores, a pessoa tem que ter um pouco mais de força nos dedos. E aí, assim, por exemplo, para fazer um charuto grosso como nós temos o graduado, só daria para homem fazer esse trabalho, porque eles são mais fortes, é mais difícil para as mulheres fazer esse charuto sem esse apoio que nós temos, essas maquininhas que nós temos. Quando você utiliza esse processo onde o tabaqueiro faz toda a elaboração do charuto, do princípio até o final, versus máquina, a produção muda muito? Não, não muda. A produção basicamente é a mesma. O que muda aí, César, é quando você utiliza o cafornote, porque você tem que adicionar esse elemento externo que é o papel, que vai dar o molde, né? E então você atrasa um pouco a produção. Perfeito, muito bom. Bom, eu queria falar... Opa, tá chegando aqui um cafezinho, obrigado. Bom, chegou em boa hora, porque eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Vamos falar um pouco de Le Cigar. Le Cigar é uma marca relativamente nova, que foi fundada por Arenbecker, um alemão baiano, que começou produzindo dois formatos, Corona Sênior e Corona Júnior. Passou um tempo, ele lançou o Robusto e a marca ficou no mercado quase 10 anos, foi isso? É verdade. Ela fechou... Mas ele também lançou o número 4 e o Corona Especial. Ok. E ela ficou 10 anos no mercado, né? Ela ficou 10 anos, 10, 12 anos no mercado. Aí ela fecha. Aí ela fecha. E aí é onde que entra a tua intervenção para adquirir... E aí eu procuro eles e compro a marca deles. Quanto tempo depois do encerramento, você tem ideia? Na verdade, foi pouco tempo depois. Assim que fechou, eu acho que não foi um ano. Tá. A minha introdução do produto no mercado demorou um pouquinho, porque eu fui pelo caminho, vamos dizer assim, distribuidor, que era o canal que eu tinha. E aí demorou um pouquinho mais. O produto chegou melhor, né? À medida que eu fui diretamente para as lojas. Você manteve os mesmos formatos? Mudou Nós o formato? mantivemos os mesmos formatos e acrescentamos alguns. Agora veja, o graduado era um projeto da Le Cigar. Entendi. Não foi meu. O graduado, explica para o pessoal graduado, o que é o graduado. Que é esse charuto, um formato mais grosso, Okay. né, um formato de 60. Eu adquiri essas formas já dentro da Le Cigar. Certo. Foram eles que me venderam esses moldes, essas formas. Porque já era um projeto de lançamento quando veio
a decisão de fechar. E o blend, você manteve o mesmo ou você mudou o blend? Nós mudamos porque nós introduzimos a parte de Mata Norte que tinha no Le Cigar, passou a ser, na verdade, apesar de ser na região da Mata Norte, nós mudamos a semente. Então ele é plantado na região do Mata Norte, mas a semente é crioulo cubano. Ok. Hoje em dia, quantos formatos você tem em Le Cigar? Hoje em dia nós temos 16 formatos da Le Cigar. 16 Le Cigar e se somar... Leite Alves está com o quê? Com uns 20? Em torno de... porque tem alguns formatos que não são comerciais, sim, vamos claro, dizer. tá. Então eu diria que também em torno de 16, 17 Leite Alves, mas comercialmente 12, 13. Então eles estão muito parelhos em termos de quantidade. Aí eu queria te perguntar, qual dos dois vende mais? Qual marca que tem uma maior receptividade pelo público? É assim, estão quase empatados hoje, né? Mas assim, eu diria que quem vende mais seria pontual, né? O graduado da Le Cigar, o robusto da Le Cigar, o robusto da Leite Alves seriam os campeões. O Perla, né, da Le Cigar, o Corona da Leite Alves também vende muito bem. No final, eles estão mais ou menos empatados. Ok. Uma outra coisa que Leite Alves tem muito legal, quando a gente fala de tabaco brasileiro, é que você trabalha com uma diversidade que vai muito além de Mata Fina e Mata Norte. Queria que você falasse para a gente que outros tipos de tabaco você utiliza, até a título de alguns experimentos, né? Porque nem sempre vão para o mercado, mas você tem uma quantidade muito grande de outros tabacos. Que tabacos são esses? Nós trabalhamos com... No começo a gente fez muitas experiências, César. Eu estava com um agrônomo cubano aqui, fiz muitas experiências. E aí no final eu acabei ficando só com um crioulo cubano. Mas a gente plantou aqui na Bahia a Havana 2000, a Havana Corojo, algumas outras variedades, Havana 92, e também nesse momento nós estamos fazendo um teste com Poço Fundo. Não sei se você já ouviu falar de um fumo em corda que existe em Minas Gerais que se chama Poço Fundo. Eu peguei a semente, estou fazendo um testezinho aqui na Bahia, até agora está indo muito bem. Nós temos uma variedade da Indonésia, de Jember, que se chama Bezuki. Nós temos também assim Sumatra, plantado aqui na Bahia, né, que nós adquirimos. A gente tem algumas variedades nesse sentido. Também porque nós temos a linha Talves, né? Então a gente planta Virgínia, né, Burley. E é interessante isso porque quando a gente fala de Virginia e Burley, normalmente está associado a cigarro, por um pouco mais de suavidade, aquela questão também da doçura do tabaco mesmo. E é um fato bem interessante a possibilidade de você incluir, dependendo do experimento que você quiser fazer, colocar alguma coisa ali dentro para dar uma suavizada no charuto também, né? Sim. É muito comum, por exemplo, a Suerdic fazia muito isso. Ela chamava de piloto, César. Na verdade, a folha central chamava de piloto. Então, um piloto cubano, então um piloto que pode ser, por exemplo, Mata Norte, pode ser Burley, né? Eventualmente você pode falar assim, mas o Burley não é legal. Verdade, ele não é legal, mas se você também vai comer uma carne, você vai comer ela com um pouquinho de sal, porque sem sal você vai falar que não presta. Agora, com sal puro, né? Não é legal, né? É complicado. Então, se o Burley não presta, mas ele dentro daquela composição, ele pode dar uma nota legal, uma nota diferente para o seu sabor. Eu tive até a oportunidade, antes da entrevista, eu experimentei um charuto com um blend tradicional, mas com a folha de capa arapiraca também, que foi bem interessante. Temos arapiraca também, é verdade. Nós também trabalhamos com arapiraca. Muito bom. Renato, queria que você falasse um pouco de Talves. Talves é o carro-chefe de Leite Alves, de Le Cigar. A gente não pode dizer que é a verdadeira estrela, mas é quem é o volume, né? Quem faz a máquina rodar. Conta um pouco da história dela, desde o início, em termos de tamanhos, variedades, se teve versões saborizadas, que até um tempo atrás era permitido isso, um pouco mais da história de cigarrilha, até porque Talves, gente, pouca gente sabe, mas ela é líder de vendas Brasil, isso. Talvez, não vou dizer o tempo todo, porque teve um período com Palomitas aí da Suerdic, que também era um grande sucesso, mas Talves tem uma continuidade muito grande. Conta um pouco pra gente da história. Então, a gente, na verdade, começa com a Talves aqui. Aqui era a Leite Alves e fazia Leite Alves e a Talves.
Como a Talves cresceu, aí nós levamos ela para outra empresa, abrimos uma empresa só para produzir Talves. E ela é líder de mercado, ela faz um charuto, né, que é da bitola Corona, e tem um segundo charuto, meia Corona, e tem a conhecida como Talves, né, que antigamente era cigarrilha, vamos dizer assim, né, que se chamava, mas hoje ela é o Coronita, ela ficou um pouquinho mais grossa, um pouquinho maior, e se chama Coronita. Então é o Coronita, meia Corona e o Corona, são três bitolas de Talves. Na época, antes da gente falar um pouco sobre essa questão da releitura de Talves, voltando ao tema antigo, a apresentação dela era como? Caixas de 50? Como é que era a venda caixa dela? de madeira e packzinho de 10, né? E hoje ela continua com os packzinhos de 10, agora a gente temos uma caixinha de papelão com 60 unidades, na Coronita. Na Coronita. E os outros são petacas com 5 e caixa de 50 unidades. E aí, quando eu brinquei falando da questão da releitura, na realidade tem a ver aí com uma interpretação de leis que alguns órgãos governamentais colocaram, que tem uma tributação muito elevada se você tiver a produção de cigarrilha. Por isso que está cada vez mais difícil a gente encontrar cigarrilhas no mercado. Conta um pouco aí o que diferencia uma cigarrilha para o Coronitas e o que está no mercado agora. O que a gente fez? A gente, na verdade, fez ela ficar um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais comprida, para atender a nova legislação. Então ela pesa em torno de o milheiro em torno de 1,5 kg, né, o milheiro, e aí ela está dentro da legislação do charuto, vamos dizer assim. O que fez foi isso, foi fazer ela ficar mais grossa e um pouquinho mais comprida. Como é que foi a aceitação do público com essa mudança? Mudou pouco, César, mudou pouca coisa. Na verdade, é coisa que se não fala, se não comparar, não percebe muito. É um pouco mais comprida, um pouquinho mais grossa, a diferença mas é pouca mínima. coisa, a diferença foi mínima. Aí a gente fez essa adaptação e pronto, estávamos dentro da regra. Qual o tabaco que você utiliza para fazer Mata fina e Virgínia. Tá. Internamente mata fina e Virgínia. Que dá suavidade, a gente já Isso, falou isso, né? Então Virgínia dá essa suavidade, e mata fina, que é o caráter aqui do fumo baiano tradicional, né? Isso. Legal. Bom, outro tema muito bacana que você que tiver a oportunidade de vir aqui para Cachoeira, conhecer Leite Alves, que ela tem a loja aberta ao público de segunda a sábado. De segunda a sábado, Tá. das 8 às 12 e das 13 às 17 horas. Fica aqui no centro da cidade, então é uma atração turística. Sábado é só até às 12. É no centro turístico da cidade, todo mundo que vem aqui sempre acaba passando para conhecer, porque você tem uma coisa muito interessante, que é um projeto muito legal que o Renato vem desenvolvendo nos últimos anos, que é o conceito do Museu do Charuto, Museu Vivo, Fábrica e o Museu Virtual. Então eu queria que você contasse um pouco cada um desses itens. Primeiro, a questão do museu físico. A gente já tem aí no canal outros vídeos, alguns deles que foram feitos, a gravação dentro do museu, e também até um vídeo com o Renato fazendo um convite para vocês conhecerem. Então dá uma procurada aí no canal para você ver um pouco mais. Esse é um museu tradicional, você entra e você tem as peças expostas. Isso, né? isso seria o museu tradicional, o museu que normalmente a gente está acostumado a ver, que é o museu das peças, né, com caixinhas de charuto, medalhas, bustos e também outras coisas como... Uma parte de documentação muito grande. E documentação, exatamente. E também cortadores, isqueiros, fósforos, né? Tem toda uma memorabilia aí que é do segmento, vamos dizer assim, né? Quantas peças você acredita ter? Em torno de umas 5 mil peças. 5 mil Em torno de peças? 5 mil peças. Daí para mais um pouquinho. Nós temos também uma reserva, né? E quanto tempo, quando que você começou a fazer quando é que você idealizou esse projeto? Tem um programa na TV que fala aqueles guardadores de coisa, como é o nome? Os acumuladores? Acumuladores? Eu sou meio acumulador. Você era um acumulador que virou agora um patrono, um mecenas de tabaco. Era uma doença, virou uma cura agora. É muito bom. Tava guardando as coisas, pronto, achei uma solução para guardar. Gente, isso é muito legal. Lamentavelmente, o Brasil, a gente sabe, tem memória curta, né? São raros os museus que a gente tem no Brasil, e Museu do Charuto
não existia. Até 3 anos atrás, se abriu as portas do museu em 2017. Na verdade, já tem uns 6 anos que o projeto está saindo. Certo. Eu não sei se você se lembra, ele era branco, tinha uma estrutura diferente, iniciou só com a memória da Leite Alves. Ok. Mas aí começou, não tem um museu, havia um pensamento em fazer um museu, né, por parte do sindicato, por parte da cidade de Cruz. Quando falaram, isso não vai para frente, eu falei, então deixa eu abraçar, que eu já tenho a faca e o queijo na mão, aqui é só complementar, e a gente engloba a história de todas as fábricas. É muito legal porque vocês vão encontrar peças de Suerdic, Costa Pena, Chaba. Bom, você tem praticamente tudo, Dona Herô, Josefina, marcas que nem existem mais, estão expostas aqui. Muita então, coisa. É uma volta ao tempo desde o princípio, tá? E é uma ótima forma de você conhecer um pouco mais. Então, a primeira etapa, a pessoa entra aqui, ela vai visitar o museu, vai ter todas as peças, e aí ela dá continuidade, que é o Museu Vivo, né? Como é que é o Museu Vivo? Então, a ideia é essa. A primeira parte é o museu, propriamente dito, como se costuma ver, que é um museu documental, né? Que seriam os documentos, e as caixas, etc. A segunda etapa, que nós estamos desenvolvendo, o museu, é uma ideia, um conceito de museu vivo, ou seja, nós temos dentro da linha de visitação prensas, máquinas antigas, nós temos, por exemplo, mesa que pertenceram à Suerdic e equipamentos em gerais, pequenos equipamentos que pertenceram à Suerdic, que pertenceram também a outras empresas, a Leite Alves e a outras empresas que a gente voltou a reutilizar, recuperou e também tivemos que reaprender, né? Algumas coisas a gente teve que reaprender para voltar a fazer como fazia antigamente. Então, é um museu documental, um museu vivo. Ao visitar a empresa, você vai ter a noção de como era e também de como é hoje. O que é bacana também é que você tem essas peças integradas, o antigo e o novo. Então, você está passando por aquelas máquinas antigas, mas você tem as charuteiras trabalhando, prensa. Para os moldes que a gente falou anteriormente, você utiliza prensas antiquíssimas ali. Tem as prensas muito antigas. E estão integradas no ambiente. Então, quer dizer, você continua dando vida para aquilo que normalmente iria ficar no acervo com uma plaquinha. Elas estão sendo utilizadas. Aí vem o conceito de museu vivo. Ok. E o terceiro projeto, que é esse que nós estamos fazendo agora, né, que é o museu digital. Sim. Colhendo depoimentos, entrevistando as pessoas, não é isso, César, que você está fazendo? A ideia é exatamente essa, porque a gente tem uma riqueza imaterial que são as memórias dessas pessoas que trabalharam e ainda trabalham nesse segmento. A gente teve uma primeira temporada de vídeos onde a gente entrevistou ali, um critério era ter mais de 30, 40 anos. Estamos reduzindo, a régua está baixando agora, mas tem gente muito interessante em termos de conteúdo. Uma das entrevistas que vocês vão ver no canal é com o Joaquim Menendez, que tem 20 anos. Relativamente novo, ele deve estar com seus 35, não chega nem a 40. Ele é um dos mais jovens dos entrevistados. Temos em contrapartida o Arturo Toranho, que tem 66 anos. Na média estamos com 40 anos. Exatamente, todos jovens aí. Então, 40 anos de trabalho. Exatamente. Então é muito legal porque eu não vou dizer que a gente fecha um ciclo, porque sempre tem outras formas da gente visualizar esse mercado, mas a gente está procurando cobrir tudo e deixar para essa nova geração de apreciadores de charutos que vem chegando aí, gente na faixa etária de 25 a 35 anos, para que eles conheçam um pouco da história. O mercado nacional hoje não são 5 fábricas só, não é a Menendez Amerino, a Monte Pascoal, Daneman, Leite Alves barra Le Cigar. Você também tem o Diógenes Puentes, que está no interior de São Paulo produzindo charuto. Ele é um cubano, mas utiliza tabaco brasileiro. Então você tem 5 marcas registradas oficialmente, mas o Brasil teve muito mais. Então é legal você fazer o conjunto da obra. O museu de peças, o museu vivo e o museu virtual. Tá? Exatamente. Então, queria te agradecer muito, Renato, pela atenção. Não vou nem precisar fazer a propaganda, que eu acabei já de falar. Então, se você assistiu esse vídeo, vai no canal, tem outros vídeos, assiste, dá o like lá pra gente. Mas o principal,
passa o link para frente para alguma outra pessoa que goste de charuto. Vamos propagar essa ideia para que a pessoa conheça um pouco mais e valorize a memória do charuto brasileiro. Renato, obrigado aí pelo apoio, né, nesse projeto aí, tá? Valeu. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado a você. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.